Histórias assombradas. Quero deixar claro que sofri muito com as ações e interferências destes 3 seres. São 3? Há 2 Ediths e um Edito. Sofri muito com as ações e interferências desses 3 seres desprezíveis em minha vida e que eles colheram e ainda colhem tudo o que me fizeram. Mas eu não me sinto feliz ao ver o sofrimento alheio e os ajudo quando é possível. Os nomes estão trocados. Em 2007, eu tinha acabado de completar 21 anos e fazia alguns meses em que tinha terminado um relacionamento de 2 anos, no qual fui muito feliz e acabou inexplicavelmente. Por volta do mês de março, eu conheci um rapaz chamado José, pela internet, onde conversávamos de vez em quando. Os meses foram passando e mais pro final do ano ele pediu para namorar comigo, mas eu disse que não. Mas eu disse que não o conhecia e que não iria encontrar com um estranho. Ele me disse que conhecia um amigo meu e que se ele falasse comigo eu poderia aceitar. Eu disse que poderia sim, mas meu amigo deveria conversar com meu pai primeiro. Então eles assim fizeram. Um dia eu tinha viajado para Governador Valadares com uma amiga e meu amigo Henrique. Foi conversar com meu pai e quando voltei fui conhecer esse rapaz. Eu não queria namoro, pois eu havia acabado um relacionamento há 1 ano e achava cedo para me envolver. E ele havia saído de um casamento que durou 12 anos e tinha 3 filhos. Mas eu mantive contato diário com ele e fui conhecendo. E quando percebi, já estávamos namorando. Passou 1 mês e comecei a frequentar a casa dele. Conheci a família, os filhos e até aí tudo bem. Mas o tempo foi passando e a ex dele parece que se arrependeu de ter largado e começou a mandar os 3 meninos pedir para o pai. Bom, os nomes estão trocados, né? Então começou a pedir para os 3 meninos. Não sei se vai repetir aqui. Começou a pedir para os 3 meninos. Começou a mandar os meninos pedir para o pai voltar com a mãe. Envolvendo as crianças. Os meninos chegavam em casa sempre aos prantos, dizendo que a mãe e os avós os ameaçavam e chantageavam para que eles fizessem o pai pedir para voltar para ela. Eles diziam que não queriam que ela voltasse, pois iam voltar e apanhar. Eles diziam que não queria que ela voltasse, pois iriam voltar e apanhar. E seriam obrigados a fazer serviços domésticos para a mãe dormir durante o dia. Eu não me intrometi, afinal era assunto deles e do pai. E se José quisesse reatar o casamento, eu não impediria. Mas José me afirmava que não queria e que para ele a ex tinha morrido. Vou chamar a ex de Edith, a mãe dela de Edith Véia e o pai de Edito. Entendi as 3 Edith, tá? Então, Ana, aí começa o meu martírio. Do nada, meus pais, que eram a favor do meu namoro, ficaram contra. Um certo dia, eu estava no trabalho e do nada comecei a sentir dores nas genitais e fui ao médico. Chegando lá, estava com infecção urinária fortíssima. Um detalhe é que eu sempre fui muito forte e saudável, eu não adoecia por nada. O médico me receitou um antibiótico e não me deu nem afastamento. E no dia seguinte voltei ao trabalho. Mas o remédio não fazia efeito. Passou 1 semana, os remédios acabaram e nada de fazer efeito. A infecção subiu para os rins e eu fui internada. Meu namorado me levou para o pronto atendimento onde fiquei internada. Meus pais não queriam nem deixar que ele me acompanhasse, mas também ninguém da minha família queria ficar comigo. Eu não entendia
o porquê daquilo, já que eu era o xodó do meu pai e ele morria por mim, e quando eu mais precisei, ele me abandonou. Eu não tinha olhos espirituais naquela época para ver que tudo foi trabalho para nos separar. Quando eu tive alta, José me levou para a casa dele e nunca mais deixou eu voltar para a casa dos meus pais. Ele cuidou de mim até eu me recuperar. Todas as noites, a Edith ligava no celular do José para brigar com ele e com os filhos, que tinham 9, 6 e 3 anos, o menor. E 3 anos. O menor era o que menos queria ver a mãe, mas nunca contava o porquê. Ó, para um filho não querer ver a mãe, coisa muito grave acontece aí, hein? Um certo dia, ela ligou e pediu para falar comigo, mas a minha cunhada não deixou. Falou que ela ia resolver, porque sabia com quem estava tratando e discutiu por cerca de 1 hora com a Edith e com a Edith véia no telefone. Quando desligou, elas disseram que daquela noite eu não passava, que ou eu saía da casa ou eu pagaria. E eu, por inocência, não me importei. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, eu acordei. Estava deitada de lado, olhando para o José, e quando fui virar, eu não consegui me mexer. Eu comecei a ouvir crianças gritando, mas não eram os 3 meninos. Parecia que era 1 milhão de crianças sendo torturadas. Era um som infernal. E eu comecei a ficar tonta. Olhei para a janela e vi um urso enorme arrebentar os vidros e entrar. Foi direto para o quarto das crianças e do nada deu um silêncio. E Anabela estava intacta de novo. Quem que é a Anabela? A janela, eu acho, né? Deve ser corretor automático. Então, o urso foi direto para o quarto das crianças. Um urso? E, do nada, um silêncio. E a janela estava intacta de novo. Depois, a porta de onde eu estava se abriu e fechou sozinha. E eu senti alguém se sentar no meu peito. Eu tentei levantar os braços para empurrar aquilo de cima de mim, mas meus braços pesaram 1 tonelada. Nem os meus dedos eu consegui mexer. Aí veio o pior. Eu senti mãos me enforcar e mais 2 mãos tampar a minha boca e a minha narina. Essas eu senti a palma da mão no meu queixo. E os dedos pressionaram o meu nariz. Ana, eu entrei em desespero, eu não conseguia mexer nada além dos olhos, só pude orar. Pedi a Deus que me ajudasse a sair daquilo e disse: Deus, o Senhor é o único dono da minha alma, me salva por favor, eu preciso de sua ajuda em nome de Jesus. Desde então, nunca mais esqueci essas palavras, pois foi naquele momento que os meus braços levantaram e eu consegui dar um tapa na cara do José. Ele acordou assustado e viu que eu não conseguia me mexer. Me pegou pelos ombros e me sacudiu e aquele peso saiu de cima de mim. Eu chorei o resto da noite. Olhei no relógio e era 3h05 da manhã. Eu não dormi e nem conseguia contar para ele o que houve. Eu só conseguia chorar e chorar sem parar. Quando o dia clareou, eu já mais calma falei para ele o que houve e ele disse que foi coisa enviada pela Edith, véia, porque ela mexia com magia negra. O tempo passou e aos 3 meses que eu estava com ele, engravidei. Ele ficou super feliz e eu mais ainda. A essa altura, meus pais já aceitavam a gente junto e também ficaram felizes por nós. Daí, o pai da Edith, o Edito, começou a frequentar nossa casa com a desculpa de visitar os netos. E sempre que ele saía, eu tinha que varrer o chão, pois ficava uma terra vermelha no canto onde ele sentava. Eu, inocentemente, achava que eram das botas dele. Daí, quando ele descobriu que eu estava grávida, ele passou a vir todos os dias. E sempre a terra lá no canto. Uma vez ele chegou, eu estava colocando roupa no varal para secar e quando fui recolher, notei a falta de uma calcinha branca minha. Mas por sorte nunca havia usado essa calcinha. Eu tenho o costume de lavar as roupas antes de usá-las, sempre que as compro.
E em outra ocasião, uma escova de cabelo minha ficou sumida por 5 meses. Depois que a Edith ficou sabendo da minha gravidez, eu comecei a sangrar. Eu fiz 1000 exames e tive que ficar de repouso até o final da gravidez. No mês de nascimento do meu filho, ela me ligou e como eu estava sozinha em casa. Eu atendi, achando que fosse a minha mãe que me ligava, sempre no horário de almoço dela. Nessa ligação, ela me disse que estava me colocando nas mãos de Deus e que eu e minha filha não passaríamos daquele parto. No dia em que fui ganhar a minha bebê, foi uma luta enorme. Eu fiquei 3 dias em trabalho de parto e só tive ela em cesárea, depois de tentarem de tudo, inclusive com fórceps. E a minha bebezinha nasceu morta. Meu Deus! E ela nasceu morta, mas a minha mãe, que é evangélica fervorosa, estava em oração e conseguiram reanimar a minha bebê. E ela ficou na UTI por 1 mês. E quando ela melhorou, a Edith teve a audácia de ir visitar a gente no hospital. Por sorte, eu ficava 24 horas do lado da minha menina e ela não conseguiu entrar. Peguei ela que estava grávida também, é isso? Peguei ela pelos braços e joguei para fora do hospital. Eu disse a ela que sabia que ela não gostava de mim e eu também não gostava dela, que era para ela ir embora. Ela pediu para fazer oração e eu não deixei. Ela queria fazer oração, né? Ela pediu para fazer oração, eu não deixei. Ela foi embora. Agachou na esquina perto do hospital e ficou uns minutos e foi embora. Assim que ela sumiu, o meu telefone tocou. Era uma amiga minha que é pastora e me disse que 12:00 Deus havia me dado um livramento, que o inimigo enviou a morte para minha bebê, mas o anjo Miguel nos salvou. Eu arrepiei toda e contei a ela o que houve. Ela disse para eu ir na esquina ver o que ela havia feito lá. Cheguei lá e só tinha uma terra vermelha no chão. E eu disse para a pastora que não havia nada além de barro. Passou os dias e a minha menina teve alta. Passaram-se os meses e ela não dormia. Chorava toda a madrugada. Aos 6 meses, ela dormiu por poucas horas e eu senti algo sentar na cama, entre a bebê e o meu marido. Quando fui ver, uma sombra negra jogou a bebê por cima de mim no chão. O José até hoje me pergunta como ela passou por cima de mim, se sempre que ela acordava, ela chorava sem levantar. E assim foi até ela fazer 4 anos. No dia do seu 4º aniversário, os meus pais e um irmão vieram trazer presentes para ela e ficamos conversando no meu quarto. Entre o guarda-roupas e a parede tem um vão pequeno, em que eu guardava um espelho. A bebê, brincando com o meu pai, chutou uma bola para o tal canto e quando foi buscar, voltou chorando e apontando. Não demos importância e naquela madrugada, José viu um espírito sair de lá e tentar enforcar a bebê. A menina, né, que agora já não era mais bebê, 4 anos. Bom, os nomes estão trocados, né? Tá. Ela deu o nome de Hannah. Ele disse que era tipo os dementadores do Harry Potter, mas que ao invés de ser tudo escuro dentro do capuz, era uma caveira da cintura para cima. Não tinha as pernas e que tentava pegar nós duas, mas tinha uma espécie de campo de força que o expulsava para trás. Ele disse que até tentou segurar a coisa para eu ver, mas as mãos não pegavam nada. Sempre que a Edith ou o Edito vinham na nossa casa, nós brigávamos à toa, por pouca coisa ou por nada. Hannah foi diagnosticada com TDAH. TDAH, seria isso? Transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim. Aos 3 anos, ela foi diagnosticada com TDAH. Mas minha mãe faz sempre campanhas para ela. E ela não tem sintomas nenhum e nem toma nenhum remédio. Ela somente vai ao psicólogo e terapeuta ocupacional.
Todos os exames que ela faz dá negativo. Nada se confirma. Ana, já passamos por tantas lutas, suspeita de autismo, maus tratos de professores, ela teve dificuldade de andar, dificuldade para falar. Hoje a minha Hannah está com 10 anos e ainda fala embolado, mas fala 2 idiomas, os quais aprendeu sozinha. A colheita. Ana, como eu disse, eu não fico bem. Ana, como eu disse, não fico bem, não fico nem, eu acho que é isso, não fico nem um pouco feliz com a situação das Ediths hoje. Mas elas plantaram e hoje estão colhendo. A Edith se casou durante esses 10 anos por 4 vezes. Destes relacionamentos, teve mais 3 meninos. 2 autistas e um parece que não pode andar. Eu não sei ao certo, pois graças a Deus ela mudou. Ela se mudou de estado e não a vemos mais. Ela vive uma vida miserável, passa fome, apanha do marido atual e até dos filhos que são doentes. O Edito, pai dela, morreu há 3 anos de câncer nos pulmões, mas ele nunca fumou na vida. Nem a filha e nem a esposa foram ao seu enterro. Somente eu, meu marido e os nossos 4 meninos. Uma coisa que me deixou intrigada foi que o caixão dele encheu de bicho. O velório durou poucas horas, mas mesmo assim encheu de larvas e moscas. O corpo começou a ser consumido ainda fresco. E as terras que ficavam no chão e aquela terra da esquina do hospital, era ele que jogava a terra de cemitério na minha casa para enviar espíritos de morte para nós. A calcinha que sumiu foi feito um trabalho para me separar do José. Com a escova, eles fizeram trabalhos para me... enlouquecer. Fizeram amarração para o meu parto com barbante branco. Deram 9 nós e levaram para uma cachoeira. Eu fiquei sabendo disso há 1 ano atrás. Por uma tia minha que é mãe de santo e me visitou. Diz ela que viu tudo isso quando entrou na minha casa. E um detalhe, eu nunca havia contado dos sumiços e das terras para ninguém. A Edith véia está mendigando nas ruas. Nem seus netos querem saber dela. Aliás, nem a filha quer saber. Dizem que ela perdeu a casa para os traficantes da cidade em que mora, mas acredito que tenha dado para pagar algum ritual para destruir alguém, pois na mesma época dos acontecimentos morreram 3 pessoas na família do meu marido. Os 3 morreram num espaço de 15 dias e até hoje não tem atestado de óbito, porque não teve diagnóstico médico para as doenças que eles tinham. E a Edith véia tinha discutido com o meu sogro 1 mês antes, e um dos mortos foi a mãe dele e mais 2 irmãos dele. Hoje, a Edith véia está mendigando nas ruas. A minha tia me disse também que todas as noites elas mandavam espíritos perturbar a minha filha e que sempre eles levavam meias da Hannah do varal para que ela fosse deficiente. E que o corpo do Edito foi consumido ainda fresco por causa das maldades que eles tentaram contra uma criança inocente. Que provavelmente ele não estava com câncer, que os demônios que ele serviu o consumiram em vida. Bom, Ana, esse foi meu relato, um pouco longo, mas ainda assim resumido. Eu tenho outros relatos mais curtos, outro dia mando para vocês. Fica o conselho, não façam mal às pessoas, pois volta tudo para você. Pois é, gente. E tomara que volte mesmo. Não é? Fazer o quê? É que ela fala, não é... A gente fica com dó das crianças que vieram, né? Que não tem culpa de nada. E aí tem que viver nessa... Mas as pessoas... Ai, ai. Ô, povo
ruim. Bobeira, né? Ai, gente, vive a vida. Hashtag, como que eu falei? Da hashtag da Edith? Viva a sua vida, me deixa a minha, deixa ser feliz, né? Vai ser feliz na sua vida, segue seu caminho, pra que ficar preso querendo futucar os outros? Ei, eu quero aquele homem, eu quero aquele homem. Ah, vá. Pronto. Vamos dar um beijo na galera. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.